Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Me chamo Giane, para os que não me conhecem. Nós temos um projeto missionário ali no coração da África, e onde meu esposo já está. Ele já tem trabalhado ali há cerca de um ano, e meu bebê e eu, a gente embarca na semana que vem. E eu queria embarcar sem deixar uma mensagem. Deus compartilhou algo ao nosso coração, Deus falou ao nosso coração algo há alguns dias, e eu queria deixar essa mensagem antes de irmos. Perdoem os barulhos externos, é porque a gente está na confusão de mudança e com o neném, mas mesmo assim eu queria deixar essa mensagem. E eu leio João capítulo 21, verso do 15 ao 19. A Bíblia fala assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Dito isto, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Até aqui. É importante depois que você leia, né, esse capítulo 21 completo, até para que você entenda sobre o que a gente está falando aqui, mas esse texto, né, esse evento que a gente lê aqui, ele acontece depois que Jesus morre e ressuscita. Né, que no próprio capítulo 21 vai dizer que Jesus apareceu outras 3 vezes para os discípulos. Né? Essa, na verdade, é a terceira vez em que ele aparece depois da sua ressurreição. E eu sempre acho interessante pensar como os discípulos se sentiram, né, naqueles dias, depois de ter andado com Jesus por 3 anos, ouvido aquilo que ele dizia, depois de ter visto, né, tantos milagres que ele fazia. Ele morre, né, e com ele provavelmente morreu a esperança, né, dos discípulos, porque eles criam, né, que Israel finalmente seria liberto do Império Romano, e com a morte de Jesus, tudo isso foi por água abaixo. E é tão verdade que aqui no capítulo 21, a gente vê, no começo dele, aqui verso 3, Pedro, ele fala: eu vou pescar, vou voltar a pescar. Porque todos eles, né, Pedro, especialmente, ele era pescador, todos eles tinham trabalhos, tinham atividades antes de conhecer Jesus, e Pedro era pescador, e os discípulos decidem ir com ele. E eu acho Deus, ele é perfeito, né, em deixar essas histórias para que a gente possa olhar e aprender através delas, porque mesmo depois de ter visto tudo aquilo que Jesus fez, Pedro, ele volta à sua antiga atividade, mesmo depois de ter ouvido todas as promessas que Jesus declarou sobre ele. Né? Nós conhecemos bem quando Jesus diz que: Pedro, você não será mais um mero pescador, você será agora um pescador de homens, você será a rocha sobre qual a igreja será edificada. Mesmo depois de ouvir tudo isso, Pedro, ele volta à sua antiga atividade. Talvez se sentiu perdido, né, nesse momento aqui. E nós, meu esposo e eu, nós somos missionários há alguns anos. Ele já era missionário antes de nós nos casarmos. Eu já fazia algumas atividades missionárias, não era missionário em tempo integral, mas sempre tive envolvido com a área de missões. Às vezes tem um certo romantismo, né, sobre como é a vida, né, do missionário, porque é uma vida muito difícil, né, uma vida de sacrifício diário, de morte diária, de questionamentos diários. Eu não sei os outros, mas pelo menos a maioria dos missionários que eu conheço, todos tinham uma profissão, todos tinham, né, assim como os discípulos, né, uma vida antes da missão. Né, todos trabalhavam com alguma coisa, tinham alguma profissão. E no nosso caso, há momentos em que a gente se sentiu como Pedro, de questionar: vamos voltar a pescar? Vamos voltar para a nossa atividade anterior? Por conta das dificuldades, por conta, talvez aqui como os discípulos, né, existem situações que a gente fica desesperançoso, coisas que a gente ouve que nos deixa desesperançosos, como eles se sentiam aqui nesse momento ao de certa forma perder Jesus, né, perder aquele mestre que eles seguiam. Quando o Senhor ele nos deu essa palavra, a gente estava num momento assim, de olhar para trás e falar: vamos voltar a pescar? E é engraçado porque Jesus, ele espera pelos discípulos na praia, né? Eles voltam da pescaria, eles olham, né? Nem chegam a voltar da pescaria, mas quando eles estão voltando, eles levantam os olhos e veem Jesus na praia, esperando por eles. E com a gente é a mesma forma.
Quando a gente começou a pensar, vamos voltar a pescar, vamos, né, cuidar da nossa vida, Jesus, ele falou comigo através desse texto e com meu esposo através de um sonho que eu vou compartilhar um pouco mais adiante. Assim como os discípulos, ele esperou na praia para dar a resposta. Desse texto aqui a gente pode tirar muitas coisas dele. Deus fala de muitas formas, mas eu quero me ater aqui a esses versos que eu li, do 15 ao 19, em que é um diálogo entre Jesus e Pedro, em que Jesus questiona: Pedro, você me ama? E é interessante aqui, né, nesse diálogo, porque a gente vai para o original dele, há muitos anos atrás, eu lembro de ter estudado e de ter ouvido sobre esse texto, que no original Jesus não está repetindo: Pedro, tu me amas, mas ele está falando de níveis de amor, né, de níveis diferentes de amor. E quando Jesus pergunta a Pedro, ele não está falando só, né, do amor como eu amo chocolate, ele está falando do amor renúncia, do amor que ele teve quando entregou a vida na cruz, o amor sacrificial, o amor que você entrega tudo, o amor que você deixa tudo e que está disposto a perder tudo. É esse o amor que ele questiona aqui Pedro. Quando Pedro responde, no original, ele fala assim: Senhor, eu te amo, mas não é assim, né? Você está falando do amor aí ágape, o amor sacrificial, mas eu te amo, mas não é esse tanto, né? Eu te amo, né, como um amigo, como talvez um familiar, um amor afetuoso, né? Mas não é esse amor de sacrifício. E quando ele responde, Jesus dá a ele uma missão. Ele fala: tá bom, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. É maravilhoso, porque é como se Jesus respondesse: tá, Pedro, você não me ama tanto assim, mas você pode fazer alguma coisa. Com esse nível de amor que você tem, você pode fazer alguma coisa. E a palavra apacentar, ela significa conduzir ao pasto, né? Quando o pastor ali, ele leva as ovelhas para se alimentarem. E é essa missão que Jesus dá a Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Com o nível de amor que você tem, faz alguma coisa. Jesus, ele pergunta pela terceira vez, e, né, um jogo de palavras, quando ele pergunta pela terceira vez, ele já está dizendo: tá, então você me ama nesse nível seu aí, né, não é o nível sacrificial, mas nesse seu nível de amor, você me ama? Pedro diz: sim, é assim que eu te amo, Jesus. E ele fala: tá, pastorei as minhas ovelhas. O que eu consegui tirar desse texto é uma mensagem sobre níveis de amor. O que Jesus está falando aqui? Com o nível de amor que você tem, faça algo. Não importa se você não me ama a ponto de entregar a sua vida como eu fiz por você, mas ainda assim, faça algo. Porque à medida que você faz, você é aperfeiçoado em amor. Por que você está falando isso, Jane? Porque o texto conclui com Jesus dizendo que, olha, hoje você é jovem, você faz o que você quer, você vai para onde você quer, mas chegará um dia em que você vai ser um mártir, você vai ser morto por causa de mim, por causa do evangelho. E eu achei isso maravilhoso quando eu li esse texto, porque é como se Jesus falasse: tá, hoje você não me ama nesse nível de amor que eu tô te perguntando, mas chegará um dia, Pedro, em que você vai amar, chegará um dia em que você vai entregar a sua vida por causa de mim, o seu amor vai crescer, o seu amor vai ser aperfeiçoado. E é isso que aqui, de uma forma bem rápida, para o vídeo não ficar longo, que eu queria deixar. Independente do seu nível de amor, faça algo. Porque à medida que você faz, à medida em que você ajuda alguém, à medida em que você pastoreia as ovelhas, em que você apacenta os cordeiros, à medida em que você serve a Jesus, o seu nível de amor, ele cresce. Para que, assim como Pedro, né, se nós conhecemos aqui a história de Pedro, nós sabemos que de fato ele se tornou um mártir pela causa de Cristo, né, um mártir por Jesus, e o amor dele foi aperfeiçoado. Aqui, ele não amava Jesus tanto é que nós sabemos que Pedro nega Jesus lá no evento da crucificação. Por isso que ele fala: eu não te amo tanto assim, eu não te amo a ponto de entregar a minha vida. Mas a resposta de Jesus é: hoje não, mas um dia você vai me amar. Um dia o seu amor vai chegar nesse nível. Mas apacenta as minhas ovelhas, pastoreia os meus cordeiros, trabalha, me serve. O Senhor quer te usar da forma que você está, no nível de amor que você está. E à medida que você vai fazendo, esse nível de amor vai crescendo, né? À medida em que você serve ao Senhor, servindo aos outros, o seu amor, você também é aperfeiçoado, isso também gera algo em você. E falando do sonho, meu esposo, ele teve um sonho nesse momento em que nós questionávamos e falávamos: Senhor, a gente quer voltar a pescar. E meu esposo, ele teve um sonho, Deus fala muito com ele através de sonho, e ele disse que nesse sonho tinha algumas pessoas trabalhando ali, coletando coisas e colocando num determinado lugar, e ele olhou aquelas pessoas trabalhando e ele foi ajudar. Ele começou a ajudar eles a pegar e colocar naquele lugar. E ele disse que do nada uma das pessoas que estava trabalhando parou e olhou para ele: o que você está fazendo? E ele disse que aquele homem voltou muito bravo: por que você está colocando a mão aí? Ele ficou muito assustado ao ver aquele homem bravo daquele jeito.
E ele disse que a resposta do homem foi: se o dono dessa obra vê que você está ajudando, ele vai ficar bravo comigo. E aí ele disse que ele não entendeu, mas por que ele vai ficar bravo com você? Eu estou te ajudando, eu não vou pedir nada, eu só estou te ajudando. E ele falou: não, mas você não pode trabalhar aqui. Os seus pés são diferentes, olha para os seus pés. E ele fala: mas não tem nada do meu pé. Ele disse que ele olhava para o pé dele e não tinha nada. E o homem falava: você não está vendo os seus pés são diferentes, seus pés não é para você estar aqui. E o meu esposo, ele disse que ele acorda e ora ao Senhor, e não entendeu, né, esse sonho, e quando ele veio me contar, eu me lembrei de um texto, Isaías capítulo 52, verso 7, a Bíblia diz: que formosos são os montes, são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Né, aquele homem dizia para ele: os seus pés são diferentes, você não tem os mesmos pés, então você não tem que estar aqui. E esse sonho, ele veio como um conforto, né, para os nossos corações, resposta também de que nós tínhamos que voltar, né? Nossos pés são diferentes e a gente tem uma convicção muito grande de que Deus é conosco nessa obra, que é muito maior do que nós, é muito maior do que os nossos recursos, né? Deus sabe que dessa vez a gente está voltando como nunca antes. A gente, até a passagem a gente não conseguiu, né? A gente pegou emprestado para conseguir a passagem, para conseguir as necessidades básicas. Mas esse sonho e essa palavra vieram para que a gente tivesse convicção de que custe o que custar. É para isso que nós fomos chamados, essa é a missão que ele nos deu, e a gente não recebeu essa missão de pessoas, a gente não recebeu essa missão de, sei lá, de instituições, a gente recebeu essa missão direto dele. Assim como Pedro, né, quando volta da pesca, Jesus está esperando com ele na praia, nós tivemos outro encontro com Jesus, nos esperando e dizendo: apacenta as minhas ovelhas, pastorei os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, faça a minha obra, faça alguma coisa, né? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Eu sou muito grata àqueles que têm estado conosco, têm orado conosco, e esse vídeo também é um pedido para que você ore, né? Eu me lembro do Jesus que me enviou anos atrás, e eu lembro das minhas orações antes de ser enviada, em que eu orava ao Senhor e dizia: Senhor, eu quero ir para um lugar de ninguém, para um lugar para onde as pessoas talvez não são lembradas, porque eu era assim. Muitas vezes não era lembrada, muitas vezes as pessoas me olhavam e não me enxergavam. É com essas pessoas que eu quero trabalhar. Ali nós estamos, nós aceitamos essa missão, assim como Pedro, que você se permita ser aperfeiçoado em amor, se permita conhecer ao Senhor mais e mais, se permita servir ao Senhor, independente do seu nível de amor, irmão. Talvez você olhe para mim e diga: eu não faria isso. Que bom, sirva ao Senhor com seu nível de amor. Talvez você não consiga renunciar às suas coisas, ao seu dinheiro, à sua família. Se permita fazer a obra do Senhor no nível de amor que você está, porque é esse o chamado que Ele tem para nós como igreja. Tenhamos fé para permanecer, porque a Bíblia diz que aqueles que permanecerem até o fim, esses que serão salvos. Então que o Senhor nos ajude a permanecer na sua obra e no seu serviço. Obrigado, irmãos. Que você continue conosco, mesmo agora longe fisicamente ali na missão, que você continue orando e suportando essa obra, porque ela não é nossa. Essa obra, ela é do Senhor, nós sabemos disso, nós servimos ao Senhor, essa missão, ela é do Senhor, Ele é o nosso chefe, e a gente tem convicção plena disso. E então, sirva conosco, continue conosco, e a gente vai se comunicando aí. Deus abençoe, e fiquem na paz.